Olá, estamos nós aqui mais uma vez. Eu sou o professor Roberto Farias, professor de Geografia, geógrafo do Rio de Janeiro, com formação pela FRJ, mestrado profissional em ensino de Geografia pela UERJ, atuação também em gestão e licenciamento ambiental. Estamos aqui mais uma vez para esta aula, curso preparatório Perito VIP, Perícia Ambiental, com o módulo Lei 11.428/2006, a Lei da Mata Atlântica. Convém salientar aqui que, só no noticiário, esses últimos dias, que esta lei contribuiu para que o desmatamento na Mata Atlântica fosse, de certa forma, em porcentagem menor do que nos outros biomas. Pesquisa feita pelo MAP Biomas. Trabalhamos na área ambiental. E ressalto aqui também que não é suficiente para que o aluno fique satisfeito somente com as nossas aulas. Espero contribuir para isso, mas que também possa ler e estudar essas leis todas que nós estamos passando aqui nessas aulas. Vamos lá então. Lei da Mata Atlântica, um resumo dela aí. A Mata Atlântica correspondia a 15% do território nacional, por cento da floresta, que convém salientar aqui. 15% quando os portugueses chegaram aqui, no século XVI, no nosso território. E dessa ocupação, urbanização, né, 19 e século XX principalmente, o que ajuda a Mata Atlântica? De toda ela, resta somente 12,5%. Então, esta lei, também conhecida como a Lei da Mata Atlântica, Lei 11.428, estabelece normas para a conservação, proteção, regeneração e utilização do bioma. Quais são os objetivos desta lei? A preservação e utilização sustentável da floresta visam ao desenvolvimento sustentável, garantindo a conservação da biodiversidade, a proteção da saúde humana, a preservação dos valores paisagísticos e turísticos, a proteção do regime hídrico, e a estabilidade social. Então, essa exploração sustentável é aquela que utiliza os recursos naturais sem esgotá-los, preservando o meio ambiente e garantindo o bem-estar das pessoas. Já falamos sobre desenvolvimento sustentável, né? Então, quais são os princípios desta lei? Função socioambiental da propriedade. A propriedade tem um dever social. Equidade intergeracional. Preservar o meio ambiente para as gerações futuras. E aí nós devemos lembrar aquele conceito de desenvolvimento sustentável de 1986, né? Preocupado sempre com as gerações futuras. Atenção, agir antes que seja tarde demais. Precaução, prevenir danos ambientais. Usuário pagador, quem usa paga, obviamente, né? Transparência, acesso a informações sobre o meio ambiente. Gestão democrática, participação da sociedade nas decisões ambientais. Então, interessa também que em algumas dessas reservas, desses parques, como temos visto nas últimas aulas, no entorno a sociedade possa participar também. Celeridade procedimental, rapidez nas decisões ambientais. Então, tem que ser céleres, né, essas decisões. Gratuidade, serviços ambientais gratuitos para a população. Respeito ao direito de propriedade. Direito de propriedade limitado pela função socioambiental. Quer dizer, tem que respeitar aquele que tem um direito, uma fazenda, por exemplo, né, uma chácara, um sítio, mas você
que tem uma propriedade dessa não pode fazer o que der na cabeça. Ah, eu tenho uma fazenda aqui agora, eu vou derrubar tudo quanto é árvore, vou plantar tal produto agrícola, ou criar gado, não é bem por aí, tá? Então a lei vai te limitar. Então, a sua propriedade tem função socioambiental também. É, eu trouxe aqui, então, as formações florestais nativas e ecossistemas. Quais são as principais formações florestais e ecossistema da Mata Atlântica? Floresta ombrófila densa, floresta ombrófila mista, floresta ombrófila aberta, floresta estacional semidecidual, floresta estacional decidual, manguezais, que é um tipo, que é um ecossistema que eu tenho feito muitas pesquisas nos últimos anos. Posso dizer que sou especialista, entre aspas, aí, de manguezais, né, sobre manguezais. Restingas, importante ecossistema litorâneo também, né, assim como os manguezais, com algumas diferenças, é óbvio, para quem entende. Campos de altitude, brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste. Eu faço aqui uma observação, destaco a floresta ombrófila densa, a definição dela, por quê? Porque é aquela que predomina na Mata Atlântica, tá? Nós temos aí o mapa do IBGE, posso trazer para vocês, já que esta prova vai ser no Rio Grande do Sul, eu destaco aí o Parque da Serra Geral, tá? Parque da Serra Geral, lembrando que no mapa do IBGE fica bem claro que a Mata Atlântica vai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, certo? Aqui no Rio de Janeiro, eu posso dar um exemplo do Parque da Tijuca, tá? Não só, mas é um exemplo aí da Itatiaia também, por aí vai. Então, o que é a floresta ombrófila densa? No Rio Grande do Sul, o Parque da Serra Geral, tá? Tem um parque nacional e reserva biológica também. A floresta ombrófila densa é um tipo de vegetação de floresta tropical úmida, caracterizada por alta umidade, é óbvio, chuvas abundantes e uma vegetação fechada e exuberante. Ocorre principalmente na Mata Atlântica e na Amazônia também, em diferentes altitudes, com variações na estrutura da vegetação de acordo com o relevo, terras baixas, montanha, etc. Sua alta biodiversidade, a presença de muitas lianas e epífitas e o praticamente inexistente período de seca são suas principais características, né? Então, são epífitas. São as plantas que vivem sobre outras plantas sem parasitá-las, como orquídeas e bromélias, por exemplo. Já as lianas são cipós que usam as árvores para crescer em direção à luz, certo? Isso me lembra das minhas aulas de biogeografia na faculdade. Então, as formações florestais da Mata Atlântica podem ser classificadas ainda em três estágios de regeneração. Estágio inicial é o estágio em que a vegetação está se recuperando de uma perturbação como o desmatamento. A vegetação é composta principalmente por espécies pioneiras que são adaptadas a condições adversas. O estágio médio é o estágio em que a vegetação está mais desenvolvida, com uma maior diversidade de espécies. Já o estágio avançado, como o próprio nome diz, é o estágio em que a vegetação está completamente recuperada, com uma fisionomia semelhante à vegetação primária. Eu destaco aqui a fazenda do fotógrafo falecido Sebastião Salgado, né, que fez um importante trabalho aí em Minas Gerais. Então, fique ligado, vegetação primária, o que é? Floresta original, rica em biodiversidade e estrutura complexa. Fique ligado nas provas, nas questões, hein? E vegetação secundária, o que é? É a floresta em recuperação, com composição mais simples e estrutura menos complexa, certo? Proteção da vegetação, a lei da Mata Atlântica. Então, para compensar o desmatamento da Mata Atlântica, a área compensatória deve ter as mesmas características ecológicas da área desmatada. Está localizada na mesma bacia hidrográfica e, se possível, na mesma microbacia hidrográfica. Compensação ambiental é obrigatória para todos os casos, exceto para desmatamentos ilegais
ou necessários ao pequeno produtor, rural ou populações tradicionais. Vamos falar sobre isso mais adiante, tá? Quais são os incentivos econômicos? Você tem sua propriedade lá, você quer preservá-la. Então, o poder público deve estimular a proteção da Mata Atlântica com incentivos econômicos, como isenção fiscal, financiamentos e doação de terras. Os incentivos devem ser regulamentados pelo órgão ambiental competente. Um exemplo aqui no estado do Rio de Janeiro, o INEA, Instituto Estadual do Meio Ambiente, levando em consideração as características da área beneficiada. As infrações aos dispositivos que regem os incentivos econômicos são puníveis com multa civil. Já o Fundo de Restauração do Bioma Mata Atlântica, este fundo é um fundo público destinado ao financiamento de projetos de restauração ambiental e de pesquisa científica no bioma. Perdão. Os recursos do fundo são provenientes de diversas fontes, incluindo dotações orçamentárias da União, doações de pessoas físicas e jurídicas, rendimento de aplicações financeiras e outros recursos previstos em lei. Já os recursos do fundo devem ser utilizados também para beneficiar projetos que envolvam conservação de remanescente de vegetação nativa, aquela primária, né? Pesquisa científica e áreas a serem restauradas, certo? O que nós temos mais aí? Outros dispositivos da Lei da Mata Atlântica. A lei estabelece normas para a proteção da Mata Atlântica, incluindo regras para o pousio, o enriquecimento ecológico e a coleta de subprodutos florestais. O que vem a ser o pousio? Uma prática agrícola de deixar um terreno sem cultivo por um período. É regulamentado pela lei, que define o limite máximo de 10 anos. Vou deixar parte da minha terra descansar aqui, não vou plantar nada. Então, o limite aí, de acordo com a lei, 10 anos no máximo, né? E o que é o enriquecimento ecológico? É uma atividade que visa reintroduzir espécies nativas em área de vegetação nativa. A lei estabelece que o poder público deve promover o enriquecimento ecológico, incentivando o plantio de espécies nativas. É óbvio. Já a coleta de subprodutos florestais é permitida na Mata Atlântica, desde que não coloque em risco as espécies da fauna e flora. Né? Você vai lá coletar uma fruta, tal, não pode colocar em risco as espécies da fauna e flora. A lei também prevê benefícios creditícios para proprietários ou poceiros que tenham vegetação primária ou secundária em estágios avançados e médio de regeneração do bioma Mata Atlântica. Eu quero preservar parte da minha terra aqui, vai ser importante, não vou plantar, não vou criar gado. Veremos mais adiante que vai contribuir também, até mesmo para a questão da água, né? Mais chuvas e por aí vai. Né? Nascente. Vamos ver aqui algumas questões de provas, tá? Que eu trouxe para vocês também. Para ir treinando já aí. Ministério Público Estadual de Santa Catarina, 2024, recente, hein? Nos termos da Lei nº 11.428, 2006, a supressão de vegetação secundária em estágio médio de regeneração somente será admitida para fins de atividades minerárias, no caso de empreendimentos que garantam a preservação de vegetação nativa em estágio médio de regeneração, e no mínimo 30% da área total coberta por esta vegetação. Certo ou errado? Errado. Por quê? O que eu falei lá no começo? O ideal é que você vá ler a lei. Não se restrinja ao que nós estamos passando aqui. Tá claro que tem uma coisa ou outra mais importante que estamos trazendo aqui para vocês, né, no resumo e tal. O artigo 30 diz o que nesta lei? O inciso 1 fala sobre loteamento de edificação e não atividades minerárias. Por isso que está errado. Só isso. E o número é 50% e não 30% da área total coberta por essa vegetação. Tá? Então é isso. Vamos ver mais questões aí? Polícia Científica, Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, 2023. A Lei número 11.428, 2006, dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, estabelecendo que a proteção e a utilização
tem por objetivo geral o quê? O desenvolvimento sustentável. Falamos sobre o quê? Preocupação com as gerações futuras. E por objetivos específicos, a salvaguarda da biodiversidade, da saúde humana, dos valores paisagísticos, estéticos e turísticos. Só isso? Não. Do regime hídrico também, da saúde e da estabilidade social. O pousio está caracterizado como prática que prevê a interrupção de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais do solo para possibilitar a recuperação de sua fertilidade, conforme a referida lei, com prazo máximo previsto por até, então, de acordo com a lei, qual é a resposta certa aí? Já passei para vocês aqui antes, né? 10 anos é o prazo máximo, tá? De pousio aí. Então a resposta é essa, a letra B. É, dou um exemplo aqui, né? Devido à nossa cultura de desperdício no nosso país, né? Os casos das plantações de café. Um exemplo aqui, o café introduzido bem no Pará primeiro, depois aqui no Rio de Janeiro, foi se expandindo, né? São Paulo, Paraná, né? Em direção ao sul do país. Em trabalho de campo que eu fiz na época de faculdade, nós percebemos que, devido à degradação do solo, né? Com ravinas, fossorocas, né? Perda do solo, esse foi um dos motivos que acabaram levando as plantações de café até o Paraná, né? Então aí está um exemplo de degradação do solo, a falta desse pousio aí, né, que é utilizado para descansar o solo, tá bom? Próxima. Fundetec 2023, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, para vocês aí, ó, gaúchos. Prova para de professor de meio ambiente, Instituto Federal. Ainda conforme a Lei da Mata Atlântica, a definição de vegetação primária e de vegetação secundária nos estágios avançado, médio e inicial de regeneração do bioma Mata Atlântica, nas hipóteses de vegetação nativa localizada, será da iniciativa de quem? Resposta certa, Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Ele que decide isso, né? Ele que vai ter iniciativa. Letra B é Conselho Estadual do Meio Ambiente. Órgão licenciador C, Ministério do Meio Ambiente, Instituto Chico Mendes da Conservação e de Biodiversidade, o ICMBio. Então, de acordo com a Lei nº 11.428 de 2006, a definição de vegetação primária e secundária em seus diferentes estágios de regeneração é de iniciativa do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Então, o artigo 4º da lei estabelece. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Mais algumas questões aqui. Então, conforme a lei número 11.428 de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, a supressão de vegetação secundária. Eu quero desmatar aqui, o que eu faço? Em estágio avançado de regeneração, é em regra o quê? A resposta aí. Permitido e para qualquer atividade, desde que haja compensação ambiental. Aí vira bagunça, né? Vamos pular para C. É permitido apenas para atividade de interesse social em pequena escala? Não. É totalmente vedada, sem exceções. Aí também radicalizou no outro extremo, né? É, letra E, sujeito à autorização simplificada pelo órgão municipal competente, aí vira bagunça também, né? Então, qual é a resposta certa? Letra B, vedada, exceto em casos excepcionais de utilidade pública. Vai servir para alguma coisa? Se houver supressão aí de vegetação secundária. Aí é secundária, tá vendo? Não é primária, não. Então, letra B. A lei é bastante restritiva quanto à vegetação em estágio avançado. Estágio avançado, né? A supressão só é autorizada em caráter excepcional para obras, projetos ou atividades de utilidade pública com. Aqui uma correção, tá? É Eia rima, não, é Eia rima, tá? Esse P tem que sumir daqui. É Eia rima. Desculpem aí. Ah, por último, o que é que temos aqui? A Lei da Mata Atlântica considera como população tradicional. O que é população tradicional? De acordo com a lei, tá?
Como eu sempre costumo dizer, na lei não é o que você pensa, não é o que eu penso. É o que está definido em lei. É crime. O que você acha que é crime? O que eu acho que é crime? Isso não importa. É o que a lei estabelece. Então, esta lei estabelece o quê? População, em relação à população tradicional. Apenas os povos indígenas e quilombolas que vivem na região do bioma, Mata Atlântica? Não. Qualquer indivíduo que resida na área há mais de 30 anos? Também não. Vamos pular para D. Produtores rurais familiares que possuem título de propriedade. É até difícil, né? Esses produtores rurais familiares conseguirem título de propriedade. No nosso país, então, hein? Letra E. Apenas comunidades localizadas em unidades de conservação de uso sustentável. Também não. Então, letra C. A definição legal de população tradicional está no artigo 3º, inciso 2 da lei, focando na dependência dos recursos naturais para a reprodução sociocultural. Então, a população vivendo em estreita, letra C, né? A população vivendo em estreita relação com o ambiente natural, da população tradicional, dependendo de seus recursos naturais, depende daquele bioma ali, né? Para a sua reprodução sociocultural, utilizando o quê? Práticas de manejo sustentável, né? População que respeita o meio ambiente, que cuida do meio ambiente, tá? Então, é por aí, tá? Então, vamos finalizar esta aula aqui. Espero que tenham gostado, tá? Vamos focar, vamos estudar. O caminho é esse, tá? Boa sorte aí, cuide-se bem. Um forte abraço. Até breve.